Sejam muito bem-vindos a mais uma aula gratuita aqui do nosso canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e nessa aula eu quero te ensinar sobre a função único aqui no Excel. Uma função fantástica que vai facilitar muito a nossa missão de remover dados duplicados de forma dinâmica no Excel. No entanto, antes da gente continuar essa aula, eu quero te pedir para se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Toda semana ou pelo menos de 15 em 15 dias, nós estamos postando conteúdo novo aqui para vocês estarem sempre aprendendo o Excel de forma objetiva, direta e gratuita. Beleza, pessoal? Então agora chega de jabá e vamos lá para a aula. Essa planilha que você está vendo aí na sua tela está disponível para você fazer o download na descrição desse vídeo. Recomendo muito que você baixe e faça a aula comigo. Não existe melhor forma de aprender senão a prática, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar a mão na massa aqui e entender a função único. Leonardo, o que é essa função único e para que ela serve? Pessoal, a função único serve basicamente para a gente remover dados duplicados dentro de uma lista, né? Então você está observando aqui na minha planilha que eu tenho, por exemplo, vários registros com a palavra morango. Observa só, estou selecionando aqui, né? Através da função único, a gente consegue criar uma nova lista sem registros duplicados, né? Então o morango vai aparecer uma única vez, a uva vai aparecer uma única vez e assim sucessivamente. Antes dessa função, pessoal, era possível a gente chegar nesse mesmo resultado de uma forma um pouco diferente. O grande problema é que, da forma antiga, né, antes da função único, isso não era dinâmico. Então, sempre que você tinha uma atualização ali na sua lista, né, na sua tabela original, você tinha que refazer aqueles passos para chegar novamente ali nos valores únicos dentro da sua lista. E agora, com a função único, isso fica dinâmico e é isso que eu quero mostrar para você aqui agora. Vamos colocar a mão na massa que tudo isso vai ficar mais claro para você e você vai entender muito bem como funciona essa função, ok? Então eu tenho aqui, pessoal, a mesma planilha, a mesma base de dados que foi utilizada na última aula aqui do canal. Se você não assistiu, assista. Nela eu falo sobre a função classificar e basicamente nessa lista, né, eu tenho aqui uma tabela. Eu tenho aqui, pessoal, as vendas de frutas, ok? Por região, certo? Então, o morango na região norte vendeu R$197 mil e assim sucessivamente. O que nós queremos aqui é trazer os registros únicos aqui dos produtos. Então, com base nessa lista que eu tenho aqui, com base nesse intervalo, nessa tabela, eu quero saber quais são as frutas disponíveis que estão aí dentro dessa lista original. Para isso, então, eu vou utilizar a função único. Vamos lá, pessoal, vamos entender como essa função funciona. Então, eu tenho aqui, ó, criei aqui um rótulozinho, frutas disponíveis. Logo abaixo, eu vou pressionar o igual no meu teclado, indicando para o Excel que eu estou iniciando uma nova fórmula e vou digitar, pessoal, único. Lembrando que você precisa digitar com acento no U, ok? Senão o Excel não vai te retornar essa fórmula. E mais um detalhe importante, essa fórmula está disponível apenas para as versões mais atualizadas do Excel. Então confere aí se você tem essa fórmula disponível para você acompanhar a aula junto aqui comigo. Então, uma vez que você encontrou essa função, digitei aqui igual e a palavra único, pressionei Tab no meu teclado e ela vai me pedir aqui alguns argumentos. Apenas o primeiro argumento, que é a nossa matriz, é obrigatório. A matriz nada mais é do que o conjunto de dados, a coleção de dados que eu vou passar para dentro dessa função para que ela me retorne apenas os valores únicos, ok? Nesse caso, eu quero aqui, ó, a coluna B, né, pessoal? Os produtos. É essa coluna que eu quero remover os registros duplicados. Então, eu vou clicar aqui na palavra morango, pressionar no meu teclado Shift Ctrl setinha para baixo, para ele ir até o último registro. E olha só, selecionei aqui então todo o meu intervalo de dados. Fechei aqui o parênteses, pressiono Enter e observa só a mágica acontecendo, pessoal. O Excel já retornou aqui para mim somente os registros exclusivos, né? Removendo os dados duplicados dentro dessa lista. Então aqui está as frutas que eu tenho disponíveis de forma não duplicada. Bem legal, né, pessoal? Você observa então como é simples utilizar essa função. Eu vou apagar aqui porque eu quero mostrar para vocês outras possibilidades, tá? Por exemplo, eu posso aqui, ó, digitar único e trazer agora, pessoal, duas colunas. Olha só, estou selecionando aqui tanto a coluna região quanto a coluna produto. Fechei o meu parênteses, pressiono Enter e observa o que o Excel traz para a gente. Obviamente ele retorna, ele consegue retornar os registros removendo os dados duplicados, porque se trata de uma função matricial, mas você observa aqui qual é o comportamento. Ó. Então ele trouxe norte, morango, trouxe norte novamente, mas dessa vez do registro uva.
trouxe aqui o Nordeste maçã, ele trouxe aqui 2 vezes o Sudeste, porém uma para uva e uma para pera. Ele trouxe aqui 2 vezes banana, mas eu tenho o primeiro registro de banana sendo para a região Norte e o segundo para a região Sul. Ou seja, pessoal, ele vai filtrar e deixar de trazer, obviamente, aquilo que é igual nas duas colunas, ok? Vou apagar aqui novamente, pessoal. Na verdade, eu vou pressionar aqui no meu teclado Ctrl Z, tá? Para eu retornar aqui a minha lista original, ok? Filtramos aqui então, pessoal, os registros não duplicados dessa minha tabela aqui na coluna produto e juntando essa fórmula único com outras funções, pessoal, eu consigo alguns resultados bem legais aqui no Excel. Por exemplo, eu criei aqui esse rótulo faturado por fruta e aqui eu quero utilizar uma validação de dados para trazer todas as minhas frutas de forma não duplicada para dentro desse menu, para que aqui, então, eu mostre exatamente o quanto foi faturado por aquela fruta, somando todas as regiões. Quer ver só? Vou selecionar aqui, pessoal, a célula H9. Aqui na minha faixa de opções, eu vou vir até a opção Dados e vou até a opção Validação de Dados. Vai abrir essa janelinha para a gente, eu vou selecionar aqui do tipo Lista, e vou informar que a fonte da minha lista de validação de dados é justamente aqui, ó, essa lista. Observa com atenção esse ponto que aqui tem uma novidade importante, pessoal. Eu não vou selecionar aqui o meu intervalo de forma fixa, né, dessa maneira. Eu vou apenas selecionar o morango e vou inserir um hashtag, né, um sinal de jogo da velha no final. Observa aqui, ó. O que significa esse sinal de jogo da velha no final aqui da minha célula? Significa que o Excel vai pegar do primeiro até o último registro dentro daquele intervalo, pessoal. Então eu posso ter novas frutas sendo adicionadas naquela lista, né, nessa lista aqui, que automaticamente esses novos registros vão entrar também para validação de dados. Isso evita a necessidade de você ter que criar um intervalo muito grande, por exemplo, vir selecionar várias células abaixo para sempre deixar o registro dentro da sua validação de dados ou utilizar uma função do tipo deslock para sempre ter essa lista de forma dinâmica, né? Então, basta você selecionar, ó, vou apagar aqui novamente, basta você selecionar o primeiro registro, inserir o jogo da velha no final, que o Excel vai automaticamente expandir essa seleção para todos os itens da lista, inclusive para os novos registros que vão entrar aqui nessas frutas disponíveis. Ok, pessoal? Feito isso, então, vou clicar aqui em OK e nós já temos a nossa lista, né, pessoal? A gente já tem aqui o nosso menu, a nossa validação de dados funcionando e aqui dentro eu posso selecionar qualquer um dos valores. Com isso, eu quero que quando eu selecionar qualquer um desses valores disponíveis, eu quero que o Excel traga para mim o faturamento total desse produto, dessa fruta, independente da região. E para isso, nós vamos utilizar a função soma-C, né? Então, ó, seleciono aqui, pessoal, a fórmula soma-C, ok? Vou passar aqui o intervalo, né? Ou seja, a lista que contém a fruta que eu quero somar, nesse caso seria essa lista aqui, né, onde contém aqui as frutas, ok? Ponto e vírgula, vou para o meu próximo critério. O critério é justamente o nome que tiver aqui nessa célula, né? Eu quero somar todos os valores aí, as vendas totais da fruta que tiver selecionada nesse momento aqui na célula H9, que nesse momento é a fruta laranja, ok? Ponto e vírgula novamente, e eu vou passar aqui o intervalo de soma, né? Aonde está o intervalo de soma, pessoal? Ou seja, onde estão os valores que eu quero somar, né? Tá aqui, ó, nessa coluna. Então seleciono todos os valores e o Excel vai sempre procurar pelo nome da fruta que está selecionada nesse momento, ele vai encontrando aqui essa fruta nessa lista e vai somando os valores dessa fruta aqui que está logo à direita. Ok, pessoal? Fecho então aqui o meu parênteses, pressiono Enter e você observa que o Excel já traz aqui para a gente o valor faturado da fruta laranja para todas as regiões. E isso vai funcionar para qualquer uma das frutas que eu selecionar aqui. Então, uva, banana, limão e assim sucessivamente. Então, você observa que essa fórmula único, quando combinada com outras fórmulas, com outras funções, pode ser muito interessante. E o mais legal de tudo é que isso é dinâmico, pessoal. Então, ó, eu posso vir aqui e inserir um novo registro. Por exemplo, norte. Vou inserir aqui a fruta pêssego, lembrando que pêssego ainda é uma fruta que nós não temos na lista, ok? Ó, e você observa que só de eu inserir ali o pêssego na coluna produto,
Ó, olha o que o Excel fez. Ele já trouxe o pêssego para cá também. Nunca de forma duplicada, sempre vai trazer os registros únicos. E aqui eu vou colocar o valor de 160 mil só para exemplificar aqui o faturamento total do pêssego na região norte. Ok, pessoal? Muito interessante então. Nós ganhamos aí uma forma de remover dados duplicados no Excel de forma dinâmica e sempre atualizada. E essa função, pessoal, ela ainda tem alguns parâmetros que eu quero agora apresentar para vocês. Então, novamente, ó, vou pressionar aqui igual, único, tá? E vou clicar aqui, ó, nesse FX para que ele me traga o assistente de função e a gente consiga analisar quais são os parâmetros dessa forma. Então, primeiro, ele me pede a matriz, é justamente a minha lista de frutas, ok? Passei a matriz. E aqui, pessoal, nesse último parâmetro, ele tem aqui a descrição desse parâmetro. É um valor lógico, retorna linhas ou colunas que ocorrem exatamente uma vez a partir da matriz, igual a verdadeiro, ou retorna todas as linhas ou colunas distintas da matriz, que seria no caso falso. Ou seja, pessoal, explicando em outras palavras, simplificando essa explicação do Excel, quando você seta esse valor para verdadeiro, ele procura na lista apenas as frutas que têm um único registro, que exatamente não repete dentro da sua lista original. Ou seja, ele já não traria um morango no resultado, porque o morango repete, ó, o morango está aqui, o morango está aqui e o morango está aqui. Certo? Então, se tiver aqui alguma fruta nessa lista que apareça apenas uma única vez, ele vai trazendo um resultado. Para isso, nós temos que setar esse parâmetro como verdadeiro, e verdadeiro no Excel é igual a 1. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Por padrão, pessoal, quando nós não passamos um parâmetro nessa opção, ele vem com valor falso, ok? Que foi exatamente o que a gente fez aqui. Então, quando esse parâmetro está setado para falso, ele vai trazer todos os registros, uma única vez, claro, removendo os duplicados, mas para ele não importa se esse registro aparece na lista original uma ou várias vezes. Agora, quando você seta esse parâmetro para verdadeiro, ele só vai trazer aqueles registros que aparecem na lista original uma única vez, ok? Então, vou colocar aqui o número 1, que vai ser igual a verdadeiro, pressiono um OK e ele já trouxe aqui para mim apenas o abacaxi e o pêssego. Por que apenas abacaxi e pêssego, pessoal? Porque essas frutas, de fato, aparecem uma única vez aqui na minha lista original, aqui e aqui. Elas não aparecem novamente aqui em cima. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado então dessa aula. Essa é a função único, a gente viu várias coisas aqui, encontramos aqui algumas funcionalidades bem bacanas para a função único quando combinadas com outras fórmulas e funções. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de conhecer o nosso curso www.aprendaexcelonline.com se você quer aprender mais sobre Excel, se você quer aprofundar o seu conhecimento. Nesse momento está aparecendo na sua tela mais uma aula gratuita que o YouTube recomenda que você assista. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.